Prepare-se para uma viagem emocionante através do tempo com a incrível história de Abraão. Descubra como ele se tornou o pai de muitas nações, enfrentando desafios gigantescos e vivendo aventuras surpreendentes. Veja como a fé inabalável de Abraão e suas promessas divinas mudaram o destino de sua família e de toda a humanidade. Não perca essa história inspiradora de coragem, fé e milagres que vai prender sua atenção do começo ao fim. Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao nosso canal Aventuras da Bíblia Kids. E que tal se inscrever no nosso canal? Ao fazer isso, vocês se tornam membros oficiais da nossa turma mágica. Não queremos que vocês percam nenhuma aventura, então inscrevam-se para não perderem nenhum capítulo emocionante. Agora venha conosco se aventurar na história completa de Abraão. A história de Abraão no Egito. Há muitas luas atrás, numa terra cheia de segredos e promessas, vivia um homem chamado Abraão. Ele não era um homem comum ou era alguém escolhido por Deus para uma missão extraordinária. Num dia que parecia como qualquer outro, Deus falou com Abraão: "Deixe sua terra, sua família e vá para uma terra que eu mostrarei. Farei de você uma grande nação." A voz de Deus, suave como o sussurro do vento, ressoou no coração de Abraão. Ele reuniu sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e começou uma jornada que mudaria não apenas suas vidas, mas o curso da história. Cada passo de Abraão era uma nota em uma canção divina, uma melodia de confiança e fé. A terra prometida, Canaã, estava além do horizonte, e as estrelas noturnas tornaram-se guias divinas para Abraão. Cada estrela era uma promessa, uma luz brilhante no céu escuro, iluminando a estrada incerta à frente. A fé de Abraão era como um farol que cortava a escuridão da noite. Ao chegarem em Canaã, Deus renovou sua promessa a Abraão, prometendo-lhe a terra para a qual tinham se dirigido. Abraão, cheio de gratidão, construiu altares de adoração, transformando pedras em testemunhas de sua devoção. Ele era um artista esculpindo em pedra sua fé e esperança. No entanto, a fome apertou a terra, e a sobrevivência levou Abraão e sua família a uma jornada para o Egito. Lá, temendo pela segurança de Sarai, Abraão instruiu-a a dizer que era sua irmã. As palavras foram como máscaras, escondendo verdades dolorosas. As mentiras, como sombras escuras, pairavam sobre a jornada deles. A entrada no Egito foi como atravessar um portal para um novo mundo. A riqueza do Egito os envolveu, mas a beleza de Sarai atraiu olhares curiosos. Deus, que vê além das aparências, enviou pragas ao faraó e sua casa. Sarai, uma estrela brilhante em meio à confusão, foi devolvida a Abraão, e eles deixaram o Egito com riquezas inesperadas. O retorno a Canaã trouxe prosperidade, mas também desafios. A riqueza de Abraão e Ló gerou tensões entre seus pastores. Abraão, como um pacificador sábio, sugeriu que se separassem para evitar conflitos. Ló escolheu as planícies de Sodoma, enquanto Abraão permaneceu nas montanhas, um leão solitário em seu domínio. Numa noite escura, sob o manto estrelado, Deus apareceu a Abraão. As estrelas, testemunhas silenciosas, tornaram-se mensageiras divinas. Deus renovou a promessa feita a Abraão, prometendo-lhe descendência tão numerosa quanto as estrelas. A fé de Abraão era agora uma constelação brilhante, um mapa celestial de esperança. Deus, para selar a aliança, guiou Abraão numa cerimônia única. A aliança com Abraão era mais que um contrato, ou era uma promessa divina de Deus a Abraão, uma promessa que perduraria através das eras. O resgate de Ló. Era uma época em que o brilho das estrelas contava histórias nos céus, e Abraão, homem de fé, vivia numa terra de promessas e desafios. Próximo a Sodoma, cidade onde as sombras da maldade se estendiam como teias escuras, morava Ló, sobrinho de Abraão. Então, como um estrondo de trovão distante, a notícia se espalhou: uma guerra entre 4 reis e 5, uma batalha que faria a terra tremer. O rei de Sodoma, com seus aliados, enfrentou os reis do Oriente. Mas a guerra foi implacável, e Sodoma, com Ló em seu interior, foi derrotada.
Ló, agora prisioneiro, estava à mercê do inimigo. A notícia chegou aos ouvidos de Abrão, e sua reação foi como o despertar de um herói adormecido. Convocou 318 homens, cada um escolhido como uma estrela no vasto céu. Abrão, com o coração pulsando coragem, partiu para resgatar seu sobrinho, como um cometa cortando o céu noturno. Abrão, estrategista astuto, lançou um ataque surpresa sob a luz prateada da lua. Seus homens, como constelações surgindo no escuro, pegaram os inimigos desprevenidos. A vitória, como um sol acendendo, começou a dissipar a escuridão. Ló, agora livre, correu para os braços de Abrão. A alegria e a gratidão brilhavam em seus olhos como estrelas. Os reféns foram libertos, os despojos da guerra recuperados. Abrão, como um pastor guia seu rebanho, conduziu-os de volta à segurança, como um farol de esperança na noite escura. Então, como um sinal divino, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, apareceu. Seu nome era como uma canção que acaricia os ouvidos, e seus títulos, Rei da Justiça e Rei da Paz, eram como perfumes celestiais. Ele trouxe pão e vinho, uma oferenda de bênçãos que pairavam no ar como a doce fragrância de flores noturnas. Melquisedeque abençoou Abrão, reconhecendo o Deus Altíssimo como a fonte da vitória. Abrão, humildemente, como um broto curvando-se à luz do sol, ofereceu a Melquisedeque uma 10ª parte dos despojos. Esse encontro, como constelações alinhando-se nos céus, selou uma conexão divina, uma aliança entre dois peregrinos da fé. A noite após a batalha foi como um manto estrelado estendido sobre o acampamento de Abrão. Os homens, exaustos, contavam histórias ao redor das fogueiras, enquanto a lua, como uma lâmpada divina, iluminava o campo de heróis cansados. Abrão, olhando para o firmamento, sentiu o peso da responsabilidade, como se cada estrela fosse um lembrete de sua missão divina. Ao amanhecer, o sol nasceu como um artista pintando o céu de tons dourados e alaranjados. O campo de batalha, agora silencioso, era um testemunho da bravura de homens que ousaram desafiar as sombras. Abrão, em pé diante do horizonte colorido, sentiu um calor em seu coração, como se o sol fosse a luz de Deus, aplaudindo sua coragem. A jornada de Abrão, agora enriquecida com essa épica vitória, continuava como um rio que flui para destinos desconhecidos. As estrelas, as mesmas que guiaram seus passos, agora pareciam sorrir com um brilho especial, como se cada uma fosse um testemunho celestial da jornada extraordinária de um homem chamado Abrão. E assim, ele seguiu adiante, guiado por estrelas que não apenas brilhavam no céu, mas que agora também reluziam dentro de seu próprio coração. A aventura brilhante de Ismael. Numa terra mágica onde as dunas cochichavam segredos para o vento, vivia um homem bondoso chamado Abrão, cujo coração era um mapa estrelado de sonhos. Toda noite, ele se debruçava sobre as areias, esperando pela promessa divina de ter uma família tão vasta quanto o céu de estrelas brilhantes. A vida, no entanto, parecia um deserto, e Sarai, sua esposa, uma delicada flor perdida no meio da aridez, ansiava por filhos, mas a esperança desvanecia como miragens no horizonte. Numa noite encantada, Deus visitou Abrão em sonhos, sussurrando palavras de luz e promessas celestiais. Sua descendência será como as estrelas do céu. Essa promessa, como uma canção de ninar cósmica, embalava o coração de Abrão. Contudo, Sarai, sentindo o peso da infertilidade, imaginou uma solução humana. Agar, a fiel serva do lar, poderia ser a ponte para essa promessa. Agar, uma estrela cadente da servidão, acolheu a ideia com humildade. Seu ventre, como um solo fértil ansioso por brotos, floresceu com a semente. Nasceu Ismael, uma luz no deserto da ansiedade. No entanto, a harmonia celestial no lar de Abrão e Sarai se turvou quando a sombra da rivalidade entre Sarai e Agar eclipsou a lua do entendimento. Em um dia repleto de lágrimas e suspiros, Agar, sentindo-se como uma brisa solitária no deserto, buscou refúgio nas vastidões arenosas. Um anjo do Senhor, como um raio de sol suave, encontrou-a junto a uma fonte.
Palavras amorosas, como uma melodia celestial, acalmaram a alma de Agar. Retorne e abrace Sarai. Sua descendência será como as estrelas do céu. A promessa, como uma bússola celeste, realinhou o destino de Agar. Ismael, nascido sob o manto estrelado do deserto, cresceu como um broto resiliente entre as dunas. Seus olhos, como estrelas curiosas, testemunhavam as tensões no acampamento. No entanto, seu riso, como um riacho que serpenteia pelo deserto, trouxe uma suavidade ao coração de Abrão. Glória da aliança de Deus com Abraão. Num cantinho especial, onde as estrelas eram como lanternas mágicas no céu noturno, viveu um homem chamado Abrão e sua querida esposa, Sarai. Eles eram como duas estrelas cintilantes em meio à escuridão, compartilhando os sonhos de uma vida repleta de alegria e aventura. Certa noite, quando o céu estava especialmente iluminado, Deus apareceu para Abrão em um sonho. Sua voz era suave como o sussurro do vento nas árvores e brilhava como o mais reluzente dos astros. Abrão, ele disse com ternura, de agora em diante, você será chamado de Abraão, que significa o pai de uma multidão. Abraão sentiu uma onda de emoção percorrer seu ser, como se o universo inteiro estivesse sorrindo para ele naquele momento. Ele abraçou Sarai com força, compartilhando a notícia emocionante. Juntos, eles sonharam com o dia em que sua família seria tão vasta quanto o céu estrelado acima deles. Mas a jornada de Abraão e Sarai estava apenas começando. Deus tinha uma promessa ainda maior reservada para eles. E quanto a você, Sarai, continuou Deus, você não será mais chamada de Sarai, mas de Sara, que significa princesa. E eu te prometo que você terá um filho, um menininho tão especial quanto uma estrela cadente no céu. As lágrimas de alegria inundaram os olhos de Sara ao ouvir essas palavras. Ela abraçou Abraão com ternura, sentindo-se abençoada por fazer parte de um milagre tão grandioso. Juntos, eles se apegaram à promessa divina, deixando seus corações serem inundados pela esperança e pela expectativa do que o futuro reservava. Mas a promessa de Deus veio com um sinal especial. Ele pediu a Abraão que todos os homens e meninos de sua família fossem circuncidados como um sinal de aliança entre eles. Abraão sentiu um misto de emoções ao realizar esse ato, mas ele sabia que era parte de algo grandioso, um testemunho de sua fé e compromisso com Deus. Sara, por sua vez, sentiu uma mistura de ansiedade e esperança enquanto aguardava o cumprimento da promessa divina. Cada dia era uma jornada de fé e confiança, sabendo que o milagre prometido estava cada vez mais próximo. E assim, com corações cheios de fé e esperança, Abraão, Sara e sua família embarcaram nessa nova jornada. Eles sabiam que o caminho à frente poderia ser cheio de desafios, mas também de bênçãos e milagres, como as estrelas que brilham mesmo nas noites mais escuras. E você, pequeno aventureiro, também pode sentir essa emoção especial de confiar nos sonhos e promessas que o destino reserva para você. Assim como Abraão e Sara, lembre-se de que mesmo nos momentos mais difíceis, há sempre uma luz brilhante de esperança guiando o seu caminho. Que essa história de fé e coragem inspire você a enfrentar seus próprios desafios com confiança e determinação, sabendo que um novo amanhecer sempre está por vir. Ao acompanhar a jornada de Abraão, Sara e sua família, aprendemos que a fé, a esperança e o amor são poderosos aliados em nossa própria jornada pela vida. Assim como Abraão e Sara confiaram nas promessas de Deus e perseveraram mesmo diante dos desafios, também podemos enfrentar nossas próprias dificuldades com coragem e determinação. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Há muito tempo, numa terra onde o sol brilhava forte e o céu era tão azul quanto os olhos de uma criança, vivia um homem chamado Abraão. Ele morava em uma tenda com sua esposa Sara, que sonhava em ser mãe desde que se lembrava. Abraão e Sara eram como duas flores no deserto, esperando pela chuva para florescerem. Eles viviam numa terra cheia de promessas e mistérios, onde os ventos sussurravam segredos e as estrelas contavam histórias antigas. Um dia, enquanto Abraão estava descansando à sombra de uma grande árvore, ele viu 3 viajantes se aproximando.
Com o coração cheio de bondade, Abraão correu para recebê-los e convidou-os para descansar e se alimentar sob sua tenda. Os viajantes aceitaram com gratidão, e Abraão e Sara começaram a preparar uma refeição especial para eles. Enquanto Abraão e Sara trabalhavam, um dos viajantes se aproximou e revelou ser o próprio Deus. Abraão e Sara ficaram maravilhados e emocionados por receberem uma visita tão especial. Deus compartilhou uma notícia incrível com Abraão: Sara, mesmo sendo mais velha, teria um filho. Ao ouvir isso, Sara, que estava ouvindo atrás da tenda, deixou escapar uma risada de surpresa. Ela não podia acreditar que teria um bebê na sua idade. Mas Deus, com um sorriso amoroso, assegurou a Sara que isso era verdade e que nada é impossível para ele. O coração de Sara transbordava de alegria e gratidão por essa promessa tão especial, e ela mal podia esperar para ver seu sonho se tornar realidade. Enquanto isso, Deus revelou a Abraão seus planos de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa de sua maldade. Abraão sentiu uma tristeza profunda ao ouvir isso e, movido por compaixão, começou a negociar com Deus para salvar as cidades. Com coragem e bondade, Abraão perguntou a Deus se ele pouparia a cidade se houvesse 50 pessoas justas nelas. Deus concordou em poupar as cidades por amor aos justos. Abraão, preocupado, continuou a negociar, pedindo a Deus para poupar as cidades por causa de um número cada vez menor de pessoas boas. Ele perguntou se Deus salvaria as cidades por causa de 45 justos, depois 40, 30, 20, finalmente, apenas 10 pessoas justas. E em cada pedido, Deus concordou em poupar as cidades, mostrando sua compaixão e misericórdia. Mas, infelizmente, não havia nem mesmo 10 pessoas justas em Sodoma e Gomorra. Apesar disso, Deus, em sua infinita bondade, enviou 2 anjos para procurar os justos e não destruir as cidades. Destruição de Sodoma e Gomorra. Há muito tempo, nas cidades pecadoras de Sodoma e Gomorra, a maldade reinava como uma sombra escura sobre a vida das pessoas. As ruas estavam repletas de tumulto e violência, onde cada um buscava apenas seu próprio interesse, sem se importar com o bem-estar dos outros. Os líderes das cidades eram corruptos e gananciosos, explorando os mais fracos e oprimindo aqueles que não podiam se defender. A injustiça estava em toda parte, e a bondade era uma raridade entre os habitantes dessas terras. Ló, um homem justo e temente a Deus, vivia com sua família em meio a essa atmosfera de depravação. Ele sentia o peso da maldade ao seu redor, mas permanecia firme em sua fé, buscando viver de acordo com os mandamentos de Deus. Ló frequentemente se encontrava em conflito com seus vizinhos, que zombavam de sua retidão e o ridicularizavam por sua devoção a Deus. Um dia, enquanto Ló estava sentado à porta de sua casa, 2 anjos enviados por Deus chegaram às cidades. Eles vieram para investigar a extensão da maldade em Sodoma e Gomorra e decidir o destino das cidades. Ló, reconhecendo a natureza divina dos estrangeiros, os convidou para entrar em sua casa e descansar. Ele os recebeu calorosamente, oferecendo-lhes comida e abrigo em meio à hostilidade que reinava do lado de fora. Enquanto os anjos estavam na casa de Ló, uma multidão de homens perversos cercou a casa e exigiu que os estrangeiros fossem entregues a eles para que fossem feitas coisas horríveis com os anjos. Ló, horrorizado com a crueldade dos homens, implorou por sua misericórdia e tentou proteger os anjos. Ele enfrentou a multidão com coragem, sabendo que estava arriscando sua própria vida para salvar seus hóspedes. Os anjos então revelaram a Ló o plano de Deus para destruir Sodoma e Gomorra por causa de sua grande maldade. Eles instruíram Ló a levar sua família para longe das cidades antes que fosse tarde demais. Ló, compreendendo a urgência da situação, correu para avisar seus genros e suas noras, mas eles não acreditaram em suas palavras e zombaram dele, recusando-se a deixar para trás suas vidas de luxo e conforto. Com o coração pesado, Ló e sua família começaram sua jornada de fuga. Em meio ao desespero, eles clamavam a Deus por proteção e orientação, confiando que Ele os conduziria para um lugar seguro. Enquanto fugiam, os anjos advertiram a Ló e sua família para não olharem para trás,
Mas a esposa de Ló, incapaz de resistir à tentação, desobedeceu e olhou para trás. Ela imediatamente se transformou em uma estátua de sal, um testemunho silencioso da terrível punição para aqueles que desobedecem à vontade de Deus. Ló e suas filhas continuaram correndo, com o coração pesado pela perda de sua mãe, mas determinados a encontrar um lugar seguro para recomeçar suas vidas. Eles finalmente encontraram refúgio em uma pequena cidade nas montanhas, onde se refugiaram e reconstruíram suas vidas com humildade e gratidão pela proteção divina que os acompanhou durante toda a jornada. Depois de um tempo, enquanto olhavam para trás, viram a terrível destruição que se abateu sobre Sodoma e Gomorra. Apesar da tristeza pela perda das cidades e das pessoas que ali habitavam, Ló e suas filhas reconheceram a justiça de Deus em punir a maldade e agradeceram por sua proteção e misericórdia, sabendo que Ele sempre guiará os justos em meio às tribulações da vida. Abraão e Abimeleque. Houve um tempo em que Abraão, o grande patriarca, vagava pela terra com sua amada esposa, Sara. Eles viajavam juntos, confiando na proteção divina em sua jornada. Porém, ao chegarem a Gerar, uma terra estrangeira, Abraão começou a sentir medo. Ele sabia que, por ser tão bela, Sara poderia despertar a cobiça dos homens da região. Abraão, preocupado com a segurança de sua esposa, disse a ela: "Você é tão bonita que as pessoas desta terra podem querer me matar para ficar com você." Sara, confiante no amor e na proteção de Abraão, sorriu e continuou a jornada ao lado de seu amado marido. Mas seus temores logo se mostraram verdadeiros quando, ao chegar a Gerar, Abraão foi abordado pelo rei local, Abimeleque. Abimeleque ficou impressionado com a beleza de Sara e, sem saber que ela era esposa de Abraão, decidiu tomá-la como sua própria esposa. Abraão, temendo pela vida, decidiu ocultar a verdade sobre Sara. Ele disse a Abimeleque que Sara era sua irmã, não sua esposa. Abimeleque, sem saber da verdade, levou Sara para seu palácio, pensando que ela era uma mulher solteira. Enquanto isso, Sara, confusa e preocupada com seu destino, sentia-se presa em uma teia de mentiras. Ela se perguntava o que seria de sua vida se Abimeleque descobrisse a verdade sobre sua identidade. Enquanto isso, Abimeleque começou a sentir um desconforto em sua consciência. Ele teve um sonho onde Deus o advertia sobre o perigo que ele havia colocado sobre si mesmo ao tomar a esposa de outro homem. Abimeleque, temendo a ira divina, imediatamente devolveu Sara a Abraão e pediu desculpas pelo erro. Abraão, aliviado por escapar ileso, agradeceu a Deus por sua proteção e misericórdia. Ele e Sara partiram de Gerar, levando consigo as bênçãos e a promessa de Deus para sua descendência. Glória do nascimento de Isaque. Houve um tempo em que o deserto estava vivo com a promessa de uma nova vida. Isaque, o filho tão esperado de Abraão e Sara, trouxe uma nova luz ao mundo árido e uma alegria indescritível aos corações de seus pais. Cada risada dele ecoava como música celestial aos ouvidos deles, enchendo suas vidas de felicidade e gratidão. Mas essa alegria também trouxe desafios inesperados. Ismael, o filho mais velho de Abraão com Agar, a serva egípcia de Sara, começou a sentir ciúmes da atenção dada ao novo irmãozinho. Seu coração se encheu de amargura e ressentimento, e ele começou a zombar do pequeno Isaque, causando dor ao coração de Sara. Sara, preocupada com a segurança de seu filho e com a harmonia de sua família, foi até Abraão com um pedido angustiado. Ela sabia que algo precisava ser feito para proteger Isaque e garantir o futuro da família. Abraão, dividido entre seu amor por Ismael e sua responsabilidade como pai, buscou orientação em Deus. Após uma noite de oração e reflexão, Abraão tomou uma decisão difícil, mas necessária. Ele confiou na promessa de Deus de proteger e abençoar Ismael, mesmo que isso significasse enviá-lo para longe. Com o coração pesado, ele levou Agar e Ismael ao deserto, confiando que Deus estaria com eles em sua jornada. Agar, carregando seu filho nos braços, sentiu uma mistura de emoções enquanto caminhava pelo deserto árido. Ela estava triste por deixar para trás o único lar que conhecia,
mas também esperançosa quanto ao futuro incerto. Ela confiou na providência divina para guiá-los e protegê-los em sua jornada. Enquanto isso, em casa, Isaac crescia forte e saudável, trazendo alegria e risos para a família de Abraão e Sara. Seu nascimento foi um lembrete do poder e da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, mesmo quando parecem impossíveis. Eles celebraram cada sorriso de Isaac como um lembrete do amor e da graça de Deus em suas vidas. No deserto, Agar e Ismael enfrentaram muitas dificuldades. A água era escassa e o calor do sol era implacável. Agar, preocupada com o bem-estar de seu filho, implorou a Deus por ajuda. Foi então que um anjo do Senhor apareceu para ela, prometendo proteção e uma grande nação para Ismael. Com o coração cheio de gratidão, Agar encontrou forças para continuar sua jornada. Ela confiou na promessa do anjo e sabia que Deus estava cuidando deles, mesmo nos momentos mais difíceis. Eles vagaram pelo deserto, enfrentando desafios e provações, mas sempre mantendo sua fé em Deus. O teste de Abraão. Houve um tempo em que o céu e a terra se uniram em uma prova de fé e coragem. Abraão, um homem justo e temente a Deus, enfrentou uma das provações mais difíceis de sua vida, uma jornada que testaria sua fé até o limite. Esta é a história da provação de Abraão, um conto de amor, sacrifício e confiança inabalável em Deus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão. Com o coração cheio de reverência, Abraão respondeu: Eis-me aqui. Então Deus lhe disse: Toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão ficou atordoado com a revelação. Seu filho, seu amado Isaque, era a promessa de Deus, o filho da promessa que havia sido tão esperado. Como poderia Deus pedir que ele sacrificasse seu próprio filho? Mas Abraão não questionou a vontade de Deus. Ele confiou plenamente em seu plano, mesmo que não entendesse completamente. Então, pela manhã seguinte, Abraão preparou tudo para a jornada. Ele cortou lenha para o holocausto, preparou o jumento e chamou 2 de seus servos para acompanhá-los. Com o coração pesado, mas determinado a obedecer a Deus, Abraão partiu com Isaque em direção à terra de Moriá. Enquanto caminhavam juntos, Isaque, inocente e curioso, perguntou a seu pai: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O coração de Abraão doeu ao ouvir as palavras de seu filho, mas ele respondeu com fé: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Chegando ao lugar designado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha. Então, com lágrimas nos olhos e uma dor indescritível no coração, ele amarrou seu amado filho Isaque e o colocou sobre o altar. Com mãos trêmulas, ele ergueu a faca para cumprir o mandamento de Deus. Mas no último momento, quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, um anjo do Senhor clamou do céu, dizendo: Abraão, Abraão! Não estendas a mão sobre o rapaz, e não lhe faças nada porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão olhou ao redor e viu um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Ele pegou o cordeiro e o ofereceu como holocausto no lugar de seu filho. E ali, naquele monte sagrado, Deus renovou sua aliança com Abraão, abençoando-o abundantemente e prometendo multiplicar sua descendência como as estrelas do céu e a areia do mar. Em um cantinho especial do mundo, onde as árvores dançam ao ritmo do vento e os pássaros cantam canções de alegria, vivia uma mulher extraordinária chamada Sara. Ela era a esposa de Abraão, um homem justo e temente a Deus, e juntos compartilhavam uma história de amor que atravessava os tempos. Sara era como uma flor rara em meio a um jardim, sua beleza irradiava luz por onde passava, e sua bondade tocava os corações daqueles que a conheciam. Ela e Abraão eram como 2 metades de uma mesma alma, inseparáveis e unidos pelo amor e pela fé. Mas, como todas as histórias, a de Sara e Abraão também tinha seus momentos de tristeza e despedida. Um dia, após muitos anos juntos, Sara adoeceu e sentiu que sua jornada na terra estava chegando ao fim.
Ela estava cercada pelo amor de sua família, mas seu coração sabia que era hora de partir para um lugar melhor, preparado por Deus. Ao perceber que sua amada esposa estava partindo, Abraão sentiu uma dor profunda em seu peito. Ele havia compartilhado tantas alegrias e tristezas com Sara, e agora teria que enfrentar a dor da despedida. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto segurava a mão de sua esposa querida, sabendo que teria que deixá-la partir. Os dias que se seguiram foram repletos de tristeza e saudade. Abraão e sua família choraram a perda de Sara, lembrando-se dos momentos felizes que haviam compartilhado juntos. Com o coração pesado, Abraão preparou o sepultamento de sua esposa querida. Ele envolveu o corpo de Sara em linho fino e a colocou com carinho na caverna, ao lado dos antepassados de sua família. Enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto, ele sussurrou palavras de despedida e agradeceu a Deus pela dádiva de ter tido Sara em sua vida. Ele se dirigiu aos filhos de Et, os habitantes da terra, e pediu permissão para adquirir um pedaço de terra para sepultar Sara. Com gentileza e respeito, ele negociou a compra da caverna de Macpela, um lugar sagrado onde Sara poderia descansar em paz. Abraão sabia que aquele local seria o refúgio perfeito para sua amada esposa, mas também entendia que teria que negociar com habilidade para obter o terreno desejado. Ele se encontrou com os líderes da comunidade, compartilhando suas intenções e expressando sua profunda reverência pelo local sagrado. Os líderes, por sua vez, reconhecendo a integridade e a generosidade de Abraão, concordaram em vender a caverna de Macpela a ele. No entanto, sabiam do valor sentimental da terra e, portanto, estabeleceram um preço justo pelo terreno. Abraão aceitou as condições com humildade, entendendo a importância de garantir um local de descanso digno para Sara. Assim, a negociação chegou a um acordo, e Abraão adquiriu a caverna de Macpela para sepultar sua amada esposa. Ele sentiu um misto de alívio e gratidão ao garantir um local sagrado onde Sara seria honrada e lembrada para sempre. Cada pedra da caverna parecia contar a história de seu amor eterno, e Abraão sentiu-se abençoado por poder proporcionar a Sara um último lar tão especial. E assim, Sara foi sepultada na caverna de Macpela, onde sua memória seria honrada para sempre. Sua partida deixou um vazio no coração de Abraão e de sua família, mas eles sabiam que sua luz continuaria brilhando eternamente nos céus, como uma estrela guia a iluminar o caminho daqueles que amavam. Enquanto Abraão e sua família lamentavam a perda de Sara, eles sabiam que precisavam encontrar forças para seguir em frente. Abraão era um homem de fé inabalável, e ele confiava que Deus o sustentaria mesmo nos momentos mais difíceis. Ele olhava para o céu estrelado e encontrava consolo na certeza de que Sara estava agora em paz. Nos dias que se seguiram, Abraão continuou a cuidar de sua família com amor e dedicação. Ele protegia e orientava seu filho, ensinando-lhe os valores e princípios que Sara tanto prezava. Cada gesto de bondade e cada palavra de sabedoria eram como homenagens silenciosas à memória de sua amada esposa. Com o passar do tempo, a dor da perda se transformou em lembranças doces e reconfortantes. Abraão e sua família guardavam com carinho as memórias de Sara, celebrando sua vida e seu legado de amor e bondade. E assim, a história de Sara e Abraão continuou a inspirar gerações futuras, lembrando a todos nós da importância de valorizar aqueles que amamos e de viver cada dia com gratidão e generosidade. História de Isaac e Rebeca. Havia um tempo em que o mundo era diferente, onde as histórias se desdobravam como páginas de um livro encantado. E nesta época, viveu um homem chamado Abraão, cuja jornada foi marcada por fé, amor e grandes aventuras. Isaac, filho de Abraão e Sara, era um jovem gentil e sonhador. Ele cresceu sob os ensinamentos de seus pais, aprendendo sobre a importância da fé e da confiança em Deus. Apesar de ser um homem de poucas palavras, Isaac tinha um coração cheio de amor e esperança, e ansiava por encontrar uma companheira para compartilhar sua vida. Um dia, Abraão, já idoso, chamou seu servo mais leal e confiou-lhe uma missão especial. Ele pediu ao servo que fosse à sua terra natal e encontrasse uma esposa para Isaac entre seus parentes.
O servo, obediente e determinado, partiu em sua jornada com uma promessa de Deus em seu coração. Ele guiaria o caminho e garantiria o sucesso da missão. Enquanto isso, em uma distante cidade de Mesopotâmia, vivia uma jovem chamada Rebeca. Ela era uma bela donzela, conhecida por sua gentileza e generosidade. Rebeca, como Isaac, era uma pessoa de fé, e suas orações eram como flores perfumadas que subiam aos céus. Ela sonhava em encontrar um amor verdadeiro, alguém que compartilhasse sua devoção a Deus e ajudasse a cumprir seu propósito na vida. Um dia, enquanto buscava água no poço da cidade, Rebeca foi abordada pelo servo de Abraão. Ele a viu e soube imediatamente que ela era a resposta às suas orações. Com humildade e reverência, o servo pediu a Rebeca que lhe desse de beber, e ela, sem hesitar, atendeu ao seu pedido com bondade e generosidade. O servo, percebendo a mão de Deus guiando seus passos, agradeceu a Rebeca por sua gentileza e pediu-lhe que lhe permitisse passar a noite em sua casa. Rebeca, confiando na orientação divina, concordou prontamente e ofereceu ao servo e seus camelos hospitalidade e conforto. Enquanto isso, em Canaã, Isaac aguardava ansiosamente o retorno do servo, confiante de que Deus providenciaria uma esposa digna para ele. Ele passava seus dias em oração, pedindo a orientação divina e aguardando com esperança o cumprimento das promessas de Deus. Na manhã seguinte, o servo preparou-se para partir de volta à terra de Canaã, levando consigo Rebeca como prometido. Os pais de Rebeca, tocados pela providência divina e pela gentileza do servo, deram sua bênção à união e despediram-se com amor de sua filha, confiantes de que ela seria feliz ao lado de Isaac. Ao chegar em Canaã, Rebeca foi recebida de braços abertos por Isaac e sua família. Os dois se encontraram pela primeira vez e sentiram uma conexão instantânea, sabendo que Deus os havia unido para sempre. Em um momento de profunda gratidão e alegria, Isaac e Rebeca celebraram seu casamento, selando sua união diante de Deus e dos homens. E assim, Isaac e Rebeca começaram sua jornada juntos, construindo uma vida de amor, fé e compromisso mútuo. Eles enfrentaram desafios e adversidades, mas sempre permaneceram unidos, apoiados pela presença amorosa de Deus em suas vidas. Com o passar dos anos, sua família cresceu em amor e harmonia. Eles ensinaram a seus filhos os caminhos do Senhor, compartilhando com eles a mesma fé e devoção que os uniu desde o início da morte de Abraão. Era uma época em que o sol dourava os campos de Canaã, e o vento soprava suavemente entre as tendas dos nômades. Abraão, o grande patriarca, já era um homem de idade avançada, e seu rosto estava marcado pelas rugas do tempo. Mas seu coração ainda transbordava de fé e gratidão pelo Deus que o havia guiado em todas as suas jornadas. Abraão vivia em paz na terra que Deus lhe havia prometido, rodeado por sua amada família e seus fiéis servos. Sua esposa Sara já havia partido para a eternidade, mas ele teve outra esposa e filhos que compartilhavam sua vida e seu lar. Entre eles estava Quetura, a esposa que veio após Sara, e os filhos que tiveram juntos. Os dias finais de Abraão foram marcados por uma sensação de paz e serenidade, pois ele sabia que sua jornada na terra estava chegando ao fim. Ele reuniu seus entes queridos ao seu redor e compartilhou com eles suas últimas palavras de sabedoria e amor. Abraão relembrou os muitos milagres e bênçãos que Deus havia derramado sobre ele ao longo dos anos, e expressou sua profunda gratidão por tudo que havia recebido. Isaac, o filho prometido, estava ao lado de seu pai, segurando sua mão com carinho e respeito. Ele sentia o peso da responsabilidade que recairia sobre seus ombros quando seu pai partisse, mas também sentia a presença reconfortante de Deus ao seu lado. Abraão tinha outros filhos, que embora não fossem os escolhidos para dar continuidade à promessa de Deus, estavam presentes e o amavam profundamente. Já fazia algum tempo que Abraão pediu a seu servo mais leal que encontrasse uma esposa para Isaac entre seus parentes. Ele queria garantir que seu filho continuasse a linhagem da promessa, e confiava em Deus para providenciar uma esposa digna para ele. O servo, obediente ao seu mestre e confiante na orientação divina, partiu em sua jornada com uma promessa no coração e uma oração nos lábios.
E assim, Abraão partiu desta vida, deixando para trás um legado de fé e devoção que ecoaria através das gerações. Seu sepultamento foi como uma despedida tranquila e serena, uma homenagem à vida de um homem que viveu em comunhão com Deus e que deixou um impacto duradouro no mundo. Ele foi sepultado na caverna de Macpela, que havia comprado para servir como túmulo de sua família. Embora Abraão tenha partido, sua memória e seu exemplo viveriam para sempre nos corações daqueles que o amavam. Seu legado de fé, coragem e confiança em Deus continuaria a inspirar e orientar seu povo através dos tempos, lembrando-os de que, assim como Abraão, eles também eram filhos amados de Deus, destinados a cumprir grandes propósitos em sua obra. E assim, a história de Abraão nos ensina que, mesmo diante da morte, podemos encontrar paz e esperança na presença de Deus. Assim como Abraão confiou em Deus para guiá-lo em sua jornada, nós também podemos confiar em seu amor e providência em todas as circunstâncias da vida. Que possamos nos lembrar sempre do exemplo de Abraão e seguir seus passos de fé e devoção, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos, mesmo na hora da partida para a eternidade. Com isso chegamos ao final de mais uma aventura da Bíblia. Aventureiros! Se vocês estão curtindo essa jornada mágica, não se esqueçam de dar aquele like mágico para espalharmos ainda mais as histórias da Bíblia. Cada curtida nos ajuda a criar mais histórias incríveis para vocês.